Olha, o programa do Rubão está tendo a honra, o prazer hoje de conversar com o senador Luiz Pontes, que estava conversando aqui conosco em off, que a gente diz isso é uma regrazinha da reportagem, falando que esse seria ou será o seu primeiro bate-papo com a imprensa, com quem faz comunicação, e eu fico muito honroso de você ter me dado essa oportunidade de conversar com você, e eu acho que numa máxima, acho que de muita felicidade a você, a sua família, que é exatamente na sua família, no pleito eleitoral de 2024, na qual coloca o seu filho Osíris como um dos candidatos muito bem colocado aqui no município, mas para poder massificar, dar continuidade e fazer com que o sobrenome da família continue perpetuando as boas ações em Massapê? Em primeiro lugar, eu quero te dar um abraço aqui carinhoso, dizer que é uma alegria muito grande poder receber aqui na minha fazenda, na nossa cidade, né? E nós sabemos dos seus compromissos, sabemos da sua vida. Você hoje é um showman, não só na política, mas na vida do nosso estado e do Nordeste do Brasil. Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer que estou feliz em te receber quando o Osíris me disse que você vinha aqui na nossa fazenda. O Osíris hoje, para mim, é o filho que realmente despontou, que mostrou aquele que poderia dar continuidade à família, na família, à política. Porque desde 1947, aliás, desde 1935, quando o meu avô foi deputado constituinte, e que foi o período depois de ditadura do Getúlio, que foram fechadas, né, as casas legislativas, enfim. Então, desde 1935, tem um ponte no parlamento, que foi o meu avô, depois o meu pai, o meu tio Pontes Neto e os outros tios, o Aurimar e o Vilmar. Daí para lá, meu pai faleceu em acidente de carro, eu já era deputado, ele tinha 66 anos, estava se preparando até para voltar, porque ele tinha sido candidato a vice-governador com Mauro Benevides, como companheiro de chapa, e perderam em 82, quando eu me elegi. Então, de lá para cá, sempre teve um Pontes representando a família, a tradição aqui de Massapê, que é esse município pequeno, gostoso, aconchegante, mas que só de uma família saíram 4 irmãos deputados no mesmo período. Eram 3 deputados na Assembleia e meu pai como deputado federal. E outra, família Aguiar, também teve representante na Assembleia. Enfim, Massapé é um fenômeno, não só nessa questão política. E, como eu te falei, o Osíris despontou, né? Dos filhos, é o que sempre vibrava, acompanhava. O Lucas, nem pensar, mas focado empresarialmente, o Osíris focado empresarialmente, mas tinha esse lado político. Quando ele me falou que gostaria de fazer um trabalho aqui no município de Massapê, começando por aqui, pelas deficiências, pela falta de gestão, pela falta... Você vai ver. Então, eu disse para ele, olha, se depender de mim, eu prefiro que você não vá. Porque hoje a política está muito diferente da minha época. Eu tive a oportunidade de mostrar a você com quem eu convivi. Então, eu tive a oportunidade de conviver com Ulisses, com Cancredo, com Covas, com André Franco Motor, enfim, com essa geração. E ele hoje vai participar de uma outra geração. Então, ele resolveu disputar a eleição para prefeito e tem o meu apoio total. Nós estamos aqui numa luta, como eu digo sempre, de manhã, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Apesar das minhas limitações, né, que depois da Covid de 2020, eu fiquei com essa sequela, mas que não me impede de trabalhar. Quer dizer, eu digo sempre o seguinte, eu estou seguindo a lei do nosso prefeito Sarto. Ele baixou a velocidade para 50 quilômetros. Eu andava a 100, agora estou a 50. Então, eu estou fazendo as minhas coisas a 50 quilômetros, devagarzinho, e muito feliz, sou muito feliz, porque realmente o Osíris tem uma vocação política, e acho que o Osíris tem uma virtude que eu acho que ele mostrou, porque a minha ausência aqui em Massapê,
pela minha doença. Eu vim, depois de 2 anos e meio, quase 3, eu estou voltando a Massapê. E esse povo acolheu o Osíris e o Osíris assumiu a liderança. Né? Ele soube fazer a sua marca. Ele deixou a marca dele, Osíris Pontes, sem a presença do pai. Então, isso, para mim, foi muito gratificante, porque mostrou a personalidade dele, mostrou aquilo que eu conhecia do Osíris como pai. Como desde novo ele foi muito determinado, começou a trabalhar muito cedo, casou cedo, teve filho cedo, que eu disse para ele. Já criou responsabilidades. Eu disse para ele o que eu recebi do meu pai. Você vai ser deputado, mas você tem que ter o seu negócio, você não pode largar o seu negócio. Porque você não pode viver da política. Então, foi o que eu disse para ele, está aqui os negócios, você vai tocar isso aqui. Nós temos, ele tocava uma empresa nossa, o Lucas, hoje está tocando tudo. Então, ele não depende de política para viver, como eu nunca dependi de política para viver, como meu pai não dependia de política para viver, e como meu avô não dependia de política para viver, que ele era comerciante. Está entendendo? Porque você, quando está na política, você tem que saber exercer e ter a grandeza de, se você tem os instrumentos, esses instrumentos eles têm que ser focados para melhorar a qualidade de vida do povo. Eu acho que isso ele conseguiu absorver bem. Então, muito feliz com a candidatura dele. Conversando com Osíris, e nós temos aqui, nós somos muito próximos da questão de idade. Ele disse assim, Rubão, eu cresci, eu criança, adolescente ali, e na mesa da minha casa, estava Fernando Henrique Montoro, estava Mário Covas. Então, ele foi premiado nesse sentido de ter grandes referências, de grandes nomes que mudaram também, colaboraram com a mudança do país. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu vivi um dos momentos mais ricos da política cearense brasileira. Cearense, quando nós conseguimos eleger o Tasso. O Tasso, a ligação familiar, casado com a Renata, minha prima, onde eu fui criado na casa dela, eu assumi a liderança. Primeiro o Ciro assumiu a liderança no primeiro ano do governo do Tasso, eu fui ser o primeiro secretário da Assembleia. O Ciro foi para a prefeitura, eu assumi logo a liderança. Então, nós temos uma história de luta, um objetivo que era transformar o Ceará num estado viável. E hoje o Ceará vive em cima dos projetos estruturantes do Tasso. Se você olhar o Ceará hoje, o que é que o Ceará vive? Do porto, do aeroporto, do Linhão, do canal, das águas, de Castanha, tudo isso. Então, os governadores vieram fazendo dentro do governo dele a continuidade, o Ciro, o Cid, todos aí, e até o Cid ali fizeram em cima dessa estrutura. Então, a gente tinha um objetivo. E quando eu fui deputado federal, que foi na época do Real, eu morava só em Brasília, né? A família ficava aqui, porque aquele vai e volta. Então, minha família ficou aqui e eu morava só em Brasília. E o Tasso assumiu a presidência do PSDB e foi morar comigo. Então, nós dividíamos um apartamento. Então, esse momento lá em Brasília foi muito rico, porque as reuniões passaram a ser no meu apartamento. Era o Fernando Henrique, era o Richa, era o Covas, era o André Lara Rezende, era Edmar Baixa, era a Helena Landau, era essas pessoas que fizeram o Real. Quando foi para a gente tirar o Guilherme Palmeiras, que foi o primeiro vice do Fernando Henrique Cardoso, e apareceu um problema, nós tivemos que substituir o Guilherme Palmeiras. E eu lembro bem de Alagoas, senador, aí eu lembro bem que a escolha do Maciel foi lá em casa, no almoço. Era eu, o ministro de Comunicação, o Sérgio, tratou o Sérgio Mota era aqui lá, e o Guilherme entendeu perfeitamente, aí nós convidamos o Marco Maciel, porque foi uma indicação do próprio Antônio Carlos Magalhães, que eu tive a honra de dizer para você, meu amigo.
Ele era uma pessoa que gostava muito de mim, me ajudou muito no Senado, me deu muita oportunidade de projeto e tudo. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar com essas pessoas mais velhas, mas essas pessoas, todas elas que eu citei, as mais velhas, eram amigos do meu pai na época da Revolução. Tancredo, Covas, Ulisses, Richa, eles sofreram muito, né? E você viu ali o retrato do meu pai com a Débora Bal Jurema e Zé Maria Alckmin, que era o vice-presidente e Abelardo Jurema, e ministro da Justiça da Revolução, e o meu pai, oposição. Então, essas pessoas que conviveram com meu pai, e como eu lhe falei, meu pai faleceu em desastre de carro com 66 anos, eu passei a ter essa amizade e esse carinho. O Ulisses me chamava Luizinho e dizia assim, ó, eu levei ele para estudar em Rio Claro, porque eu estudei em Rio Claro, na cidade do Ulisses. Ulisses nasceu em Rio Claro e é a cidade dele. Estudei no interno lá no internato Keller, o colégio alemão, e ele me levou lá. Então, eu vivenciei um momento muito rico com essas pessoas. Então, eu tenho muita coisa para contar. E você me disse ali, você tem que contar um pouco essa história. Eu já estou trabalhando. Essa história não pode ficar somente aqui nesses bastidores. Eu quero deixar isso para os meus filhos, para os meus netos, o que foi o governo Tasso. Porque eu não vou falar, não quero fazer um livro, eu quero fazer um livro dizendo a atuação do Luiz no governo Tasso, o que nós fizemos. Se eu disser para você que se pagava funcionário público com Gonzagueta, não era dinheiro, era um vale. É como se fosse um vale que cabia lá e depois ia descontar. Tudo que o Estado arrecadava não pagava 60% da folha de pagamento. Então, tem muita história que a população não sabe e a gente não pode deixar de contar isso, porque é cultura, né, meu amigo? Olha, você está falando um detalhe que faz parte da história, e assim, se hoje os cearenses estão desfrutando, sobretudo de uma administração, foi porque teve lá atrás alguém que teve coragem de mudar essa história dos funcionários fantasma, dessa administração que não tinha lucro, no caso tinha era déficit, não era isso? Exatamente. Você colocou uma questão aqui. O povo tem a memória curta e essas coisas nós não podemos deixar de contar o que realmente, o que era o Ceará. E o Ceará hoje, apesar de ser um estado pobre, você não tem terras boas, você não tem um inverno bom. Você vai para o Maranhão, tem terra, tem chuva. Você vai para o Piauí, parte do Piauí tem terra, tem chuva. Você vai para o Rio Grande do Norte, tem terra, tem... O que existe no Ceará é que o cearense é de uma capacidade de briga, de lutar, de superação incrível. Você vê, eu crio gado em Irauçuba, chove 200 milímetros por ano, 300. Aqui não, aqui em Massapeu tem um rio perene, o Acaraú, e aqui chove 800 milímetros. Aqui até que é uma TRB. Mas o cearense está nessa luta. Então, hoje, se você pegar um jovem de 20, 22 anos, ele não sabe o que era o Ceará em 85, 84, 86, como era. Então, isso tem que ser contado, e eu vou contar. Só para que a gente possa também ter o diálogo do Osíris firme e forte, para esta campanha e para as propostas que ele propõe à cidade, ele tem o ato administrativo do seu lado empresarial, que é um homem de sucesso, um cara concentrado dentro dos princípios da família, um cidadão na melhor forma da palavra, mas também teve a oportunidade que ele teve de estar na Prefeitura de Fortaleza e melhorar um projeto de grande sucesso que foram as areninhas. As areninhas que foram implementadas pelo Roberto Cláudio, ampliadas pelo governo Sarto e melhoradas, no sentido de você pegar não só o futebol como arte e a premissa do campo, mas sim evoluir para uma escola areninha e outras atividades que ali puderam ser administradas de uma forma perfeita. Então, ele conseguiu melhorar algo que já era bom. Olha, a chegada do Osíris na secretaria, ela foi muito tumultuada. E aí o Tasso e o Cid foi que ficaram junto dele com a família, porque ele, nesse momento, eu estava em coma, né? Eu passei 47 dias em coma, né? E ele não tinha
a quem recorrer, e o Tássio Cid foi com quem ele conversou e disse, vá, você vai ser indicado pelo PSDB, o Sarto lhe quer lá. Você Então, imagina o momento, uma indicação e desse ele aí. disse, pô, o meu pai aqui, aí o irmão dele também, o Lucas, deu uma força muito grande, como a mãe, e dizendo que eu ia ficar feliz e tudo, né? Então, graças a Deus, eu, quando despertei, né, que tomei conhecimento, fiquei muito alegre e disse, sabe o que é que eu disse? O Sarto fez uma grande escolha porque o Osíris vai mostrar a capacidade dele. E o Osíris, com muita humildade, que eu acho que é o que eu digo sempre para ele, não perca a humildade. Eu fui senador com 40 anos de idade, eu fui presidente da Assembleia, eu fui líder, eu fui tudo. Eu só não fui governador porque abri a mão, abri para o Lúcio. Abri e retirei para apoiar o Lúcio. Senão teria sido candidato e teria sido eleito. Mas tudo isso com humildade, nunca porque a política é como nuvem. Ela está aqui hoje, amanhã você não vê mais. Ela tem um desenho hoje, de repente ela muda o desenho e some. E o meu pai me ensinou, que eu passei para ele o seguinte, você não pode ser tomado pelos puxa-saco, sacos, pelos cortesão e pela entourage, é a expressão que ele tinha. É todo mundo ali paparicando, é todo mundo... Quando você não tem mandato, você não vale nada. Então, o que vale é o seu caráter, é a sua ética e sua amizade. É o que eu tenho, o que eu preservo. Eu vou a Brasília, eu vou a São Paulo, eu vou ao Rio, eu tenho amizade. Eu tenho quase, aliás, eu tenho certeza que isso reflete, assim como refletiu do seu pai para você, reflete da sua pessoa para o Osíris, esse sentido de uma boa gestão, de boas ações que foram replicadas ao longo dos anos. Ele fez um excelente trabalho, ele mostrou a personalidade dele, a firmeza dele, mostrou aqui em Massapê fazendo um trabalho que eu não conseguiria fazer, porque eu ainda, apesar da minha modernidade, de fazer política diferente, a gente ainda tem alguns costumes. E ele tomou posições aqui que eu não tomaria, como um cara que não seguiu o partido, ele botou para fora. Eu disse, rapaz, você vai botar para fora o vereador? Ele disse, pô, ele não está seguindo a orientação do partido, não está fazendo a coisa certa. Eu disse, rapaz, mas não pode, Osíris. Papai, eu já vou tomar essa posição, quero que o senhor entenda. Tal. Eu disse, então, tudo bem, você está no comando, faça. Resultado, o cara hoje é mais Osíris do que ninguém e botou o filho para ser candidato. Quer dizer, é uma mentalidade nova de fazer política. Então, o Osíris, como secretário, demonstrou isso. Foi escolhido 3 vezes seguidas como um dos melhores gestor secretário. Os vereadores de oposição, situação, todos gostam, têm um bom relacionamento, como eu tinha na Assembleia, nisso ele me puxou muito. E Massapê vai ter a oportunidade de, se Deus quiser, e Deus vai querer, com o menino Jesus de Praga, para que ele possa ser o prefeito, para que nós possamos mudar essa maneira política de fazer aqui. Para você ter ideia, a atual prefeita nunca pisou em Brasília para pegar uma emenda. Nós colocamos, o Tássio colocou R$1,5 milhão para a saúde de Massapê. Ela não foi buscar o dinheiro, porque o dinheiro, o recurso era do Tássio. E Massapê, se você fizer uma pesquisa, é uma calamidade a saúde de Massapê. Não tem um médico, não tem um remédio. R$1,5 milhão em Brasília, ela perdeu R$1,5 milhão. E perdeu também do irmão dela, que botou o AJ, que ajuda muito aqui, mas ela, na confusão, não foi. Então, isso não pode existir na política. Nós estamos em 2024, né? E vamos para 2025, você ter esse tipo de política. É isso que nós combatemos. E ele, ao colocar o nome dele, Massapê, não é porque é o meu filho, nem nada. Tem a oportunidade de ter uma pessoa que vai mudar a gestão e que vai mudar o conceito de se fazer política. Porque se não tiver a pessoa coragem de mudar, como o Tássio fez, o Tássio botou para fora, você não sabe quantas pessoas moravam nos Estados Unidos.
O Tássio botou deputado, prefeito para fora do gabinete dele, porque queria isso, queria aquilo, o Tássio botou para fora. Então, tem que ter coragem. O Tássio tinha 38 anos, eu tinha 31. 38 anos. E brigou com o empresário, brigou com o jornalista, brigou com tudo, mas fez. Ó, Luiz, eu acho que essa entrevista ainda é muito pouco, porque a gente... E o bacana desse modernismo, como eu falei antes de começar a gravação, é porque você vai de um lado, volta para o outro, volta no início, vai ao fim, mas para que a gente possa ainda estar falando sobre esse esquisito que é Osíris, essa pessoa que é Osíris e esse processo, nós estamos praticamente no meio do pleito eleitoral. Na sua visão, como um homem de política, como um homem e filho de Massapê, a desenvoltura em relação ao homem para o público e o público, o povo de Massapê, a Osíris, nesse momento? Olha, eu sou conhecido aqui como o maior benfeitor de Massapê. Por quê? Eu me dediquei muito, muito. Eu amo essa terra, eu gosto aqui. Sabe quando você vem para cá e se sente bem? Você viu ali a minha capela? Eu, todo dia, de manhã, eu acordo cedo, vou à capela, faço a minha oração do Menino Jesus de Praga, né? E volto, eu ando, tenho minha cadeirazinha elétrica ali, depois eu vou lhe mostrar. Como você viu, bonitona, show de bola. E aí vou, faço a minha oração, volto, aí chega o meu fisioterapeuta, faço a minha fisioterapia, depois faço a minha fonoaudióloga. Eu acordo aqui, eu me sinto... Sabe quando você acorda feliz? Você viu os passarinhos agora? Como o Cabeto, meu médico, disse que eu tenho que, Luiz, você não pode ficar estressado. Você tem que desestressar, você tem que reduzir. Aí eu digo, Cabeto, como é que tu me ensinar? Aí eu estou criando passarinho. O Cláudio Rocha, que é casado com a minha prima Lenise, que tem, né? Estava até hoje filmando e mostrando para ele, eles cantando. Já tem uns 7. Estou com o meu cachorro, criando cachorro. Está entendendo? Eu tô desopilando. Criando terapias alternativas. Pronto. E botar esses barmanjão aí para trabalhar, correr. Tem o Osíris, tem o Lucas, tem o Gustavo. Então, eu me sinto muito feliz aqui, porque, rapaz, aqui, a oração que essa população fez para mim me deixa emocionado, porque como é que se diz? Eu ando aqui na rua com você, todo mundo vem me abraçar e me beijar, dizer que ainda está rezando por mim. Mas não é um não, é muita gente. Então eu devo muito a esse povo, porque esse povo pede tão pouco, pede tão pouco. O que impede muito é a entourage, esses que querem ficar perto da gente para tirar proveito, mas não tira. Nesse aí não é a colher de chá, não. Está entendendo? Então, eu sou muito grato. A minha mulher ficou impressionada com as mensagens, com as orações. E hoje, todas estão orando ainda por mim. Então, como é que eu posso agradecer? Trabalhando. E Deus me deu a oportunidade de ter outra vida, me deu uma vida. Então, eu vim para cá, eu estou numa missão, numa briga. Então, o que é que eu faço? Recurso. Como é que tu consegue recurso se tu não é deputado estadual, tu não é deputado federal, senador? Amizade. Eu vou lá no ministério, tenho turma da época do Senado, da época não sei o quê, são os deputados que mandam emendas, enfim. Então, eu procuro, já que Deus me deu essa oportunidade de viver como eu vivo, né, com uma vida boa, uma vida saudável, com saúde, com meu neto, minhas netas, minha mulher. E aí eu só posso retribuir essas pessoas com isso. E essas pessoas, o que é que fizeram na minha ausência? Abraçaram o Osíris, puxaram o Osíris. O Osíris aqui, sozinho, para refazer o PSDB, para refazer, depois de sairmos de uma derrota, de 3 candidaturas, nós somos o terceiro. Ele conseguiu reorganizar o partido, ele conseguiu reorganizar os amigos, ele conseguiu criar uma alternativa viável e que vai vencer, que é a candidatura dele. Só, sem eu poder vir, sem eu poder conversar muito. Todo mês eu ia para São Paulo, passava 10 dias no Sírio, todo mês, né? E ele só lutando aqui. Então,
hoje, o carinho que a população tem ao Osíris e o bem, ele chegou para mim e disse, agora eu sei por que você gosta de Massapê. O povo lhe ama, o povo lhe quer bem, e ele passou para mim isso. O povo está me querendo. Então, ele tem a obrigação, o dever de dar a essa população esperança de ter uma vida melhor, mais digna, de ter um médico, um remédio, uma professora, uma coisa simples, que tem dinheiro. Dizer que a prefeitura está quebrada, que as prefeituras estão quebradas, é mentira. Falta gestão, falta o cara ir a Brasília e trazer os recursos. Então, eu acho que o Osíris, as pessoas dizem assim, pô, é prefeito de Massapê. Eu digo, meu amigo, não interessa o cargo. Você tem que ter um objetivo na vida, você tem que ter uma proposta. Se você quer ajudar o povo, você ajuda como vereador, desde que você faça um trabalho bem feito, como prefeito, como senador, como deputado. Então, eu digo a questão da humildade. O senador da República, o que é que está fazendo o povo? Pô, nada. Porra, o cara desse tem condições de dormir à noite. Eu não teria. Então, é importante, ele, como prefeito, vai fazer uma belíssima administração. E eu tenho fé em Deus, em nome de Jesus de Praga, que ele vai vencer as eleições aqui em Massapê. Vou dar só, finalizar aqui, agradecer a minha oportunidade de conversar com você, eu sei, e eu vou dar o meu depoimento, porque daquilo que você está dizendo, da década de 80 para cá, eu senti na pele, porque quando criança morava em um conjunto chamado Conjunto Ceará, que foi a administração do Tasso, do Ciro, que literalmente transformou. Na época, lembro eu, e isso a gente, muito criança, mas a gente sempre muito curioso, assim como o Osíris mesmo disse, que sempre queria estar perto dessas movimentações, era o conjunto habitacional o maior conjunto habitacional da América Latina. E vocês deram dignidade na questão do saneamento básico, da infraestrutura, do asfalto, uma transformação. E eu senti essa transformação nesse governo que foi de Tasso, 86, 88, 90. Me lembro que vocês fizeram uma marca lá de começar e terminar sempre as campanhas políticas no Conjunto Ceará, não é isso? Estou dando um dos exemplos. Aí vem Castanhão, vem aeroporto, vem o porto, que toda a esperança de desenvolvimento do Estado do Ceará está no Porto do Pecém, que foi um pensamento de vocês. É o que eu digo. Hoje, nós não tivemos a felicidade. Eu bato muito nessa tecla sem querer machucar ninguém. Mas faltou o Ceará, que foi tão bom para o Lula, sempre deu uma maioria esmagadora, faltou das nossas lideranças chegar lá, como o Tasso fez. Eu não quero ministério, eu não quero nada. Eu quero recurso. E o Fernando Henrique diz assim, mas Tasso, você não quer indicar ninguém? Ninguém. Eu quero dinheiro para fazer isso, isso, isso. Eu aqui digo, porra. Aí chegou a Luiz, porra, Luiz, negócio de cargo. Mas bonito. quando o Fernando Henrique foi eleito, foi exatamente assim, ele escolha o cargo e o Tasso não quis. Não quis. Ele ou indicar, ele não quis. Ele disse, eu quero recurso. Eu tenho que fazer o Castanhão, eu tenho que fazer o Porto, eu tenho que fazer o aeroporto. Então, o Tasso fez tudo isso. Projeto estruturante. Se você olhar todas as saídas de Fortaleza, foi o Tasso que fez, as duplicações da região metropolitana. Aí faltou, das nossas lideranças ligadas ao Lula, exigir do Lula projetos estruturantes, que está faltando. É isso que falta o nosso. Refinaria. Veio 3 vezes lançar aqui a pedra. É fundamental, né? Só na pedra. Então, lá, pedra. Aí, não trouxe nada, a não ser negócio de o ganha-pão, besteira. É isso que falta das lideranças. E está aí hoje, que eu espero que o Camilo, o Guimarães, o Mano, pronto, esses 3 aí, cheguem para o Lula e digam o que é que você vai mandar para a gente. Está faltando isso. Então, eu acho que o Camilo tem condições, que é o Guimarães,
que é o líder, está lá do lado. Tudo quer dizer, nós precisamos disso. É isso que está faltando para o Ceará de desenvolver mais, porque eu disse, nós não temos riquezas como tem estados pobres, como o Piauí. Hoje a nossa situação não é muito boa, não. Estou muito preocupado. Mais uma vez, ó, agradecer sua participação e eu fico com a vontade de continuar, mas não querendo também usufruir aqui do seu tempo, da sua tranquilidade. Mas eu só queria finalizar com essa pergunta, e lhe garanto que será a última. Esse diálogo que você tem com o Osíris aqui, tem um diálogo de pai para filho, é um diálogo de um admirador para um exemplo para ele, mas também tem a questão do compartilhamento, do diálogo com o Tasso. O que o Tasso fala desse novo momento do PSDB, aonde ele sabe que o renascimento do partido passa por Massapê, e eu também posso citar Caucaia, que a Emília está indo super bem, posso citar Iguatu também, que o partido está pontuando lá, e a própria capital, Itapipoca, na capital com Elcio também. O que o Tasso fala, sobretudo, desse novo momento do partido? Eu tenho as discussões com o Tasso interessantes na renovação. Aí ele tá focado nessa renovação, vibra com entusiasmo com a candidatura do Osíris, acha que o PSDB passa pelo Osíris, passa pela Emília, passa pela Camila, passa pelo Elcio, que está revolucionando o partido como presidente, nosso candidato a vice-prefeito. Aí eu digo, porra, Tasso, eu não quero entrar nessa de velho, não, eu sou renovação também. É porque não é só a idade, não, é a cabeça. Aí ele começa a achar graça. Rapaz, Luiz, tu não pode, olha, tu está sem condições de se candidatar, tu não pode. Não, ninguém sabe. Mas eu não sou candidato, estou focado no Osíris, na renovação. É o meu primogênito e que me deu não sei se eu disse que para minha mulher, e até disse no programa dele, com 17 dias de nascido, o Osíris foi operado, uma operação seríssima, no estenose do piluro. Quer dizer, tudo que ele comia voltava, porque o músculo fechou. Então, se operaram em 17 anos, anestesia geral, na São Raimundo, de Pontes Neto, médico, e ali já operar, sobreviveu. Ele disse, esse menino vai ser um vencedor. E, graças a Deus, o meu filho é um vencedor. Eu digo isso não é porque alcançou sucesso no meio empresarial, nas empresas. Eu digo isso pelo caráter dele. O caráter dele. E isso ele deve muito à mãe dele. Né? A mãe dele foi uma mulher sensacional, como mulher que do meu lado e ao lado dele. Porque, como político, eu fiquei muito ausente. Né? Eu não vivenciei com ele o que eu gostaria de ter vivenciado. Como meu pai também dizia isso, porque nós morávamos no Rio de Janeiro, nessa época todo mundo morava, quem morava no Rio de Janeiro para ir morar em Brasília era sair do céu para o inferno. Eu me lembro que a minha mãe dizia isso, a dona Risoleta, que frequentava o nosso apartamento no Rio, nós éramos vizinhos, meu pai, deputado federal, ele, deputado federal, e ninguém foi morar em Brasília. Todo mundo ficou morando no Rio e os deputados ficavam na ponte aérea. Porque, naquela época, para você vir para o Ceará, você tinha que avisar, era telegrama, cabograma, não sei o quê. Mandava preparar e você fazia visita. Brinco muito que o meu pai gostava muito de uma festa e, quando ele vinha para o Ceará, você pegava um avião, tinha 3 vezes por semana avião direto, se não era o pinga-pinga. Ligava, passava um telegrama, era cabograma, né? Era para a liderança e dizia, prepare festa, pagarei despesas, para não ter problema, né? Saber que aí o deputado vinha para cá, garantir a festa. Reunia e tudo. Então, essa questão da ausência, está entendendo? Que eu sentia do meu pai, eles sentiram também. E aí é que eu digo, que ele fique o máximo de tempo, que o Osíris é um pai muito dedicado aos filhos, e os meninos são doidos por ele. Então, eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho dentro daqueles princípios.
aonde a nossa dignidade, a nossa ética e a credibilidade da nossa família. Então, eu acho que essa questão aí é uma questão que eu tenho não só como filho, mas principalmente com amigo. Nós trocamos muitas ideias, principalmente os filhos. O Lucas, mesmo não gostando de política, que o Lucas hoje cuida dos negócios. O Gustavo, o mais novo, gosta da política. Esse gosta, tem 26 anos. Então, a gente troca muitas ideias. Ontem mesmo nós estávamos, que era fantástico, né? Os três falando ao mesmo tempo, né? Político, mesmo não gostando, dando o Lucas dá uma ideia, o Gustavo dá outra, e aproveitando. E eu e ele aqui agora, já que eu estou morando aqui, eu me mudei para cá. A Carícia vem, essa semana ela não veio porque o Caio está gripado, o filho do Osíris, ela está lá com ele, e está chegando aqui terça-feira. E eu não saio daqui, a não ser fazer uma consulta lá com o Cabeto, vou e volto à mesma hora. Então, eu estou feliz, sabe, Rubão, quando a pessoa diz assim, eu estou feliz, é muito bom. Agradecer mais uma vez, e aqui foi um momento que eu lhe agradeço, no sentido de você abrir as portas de sua casa para nos receber, mas eu queria, em outras oportunidades, saber de bastidores, tipo, de como foi começar a campanha de 86, com uma porcentagem, ter ganho essa... Não me conte agora não, que vai ficar para o podcast. Dessas reuniões, exatamente com o Fernando Henrique, com o Mário Covas, porque o Mário Covas foi muito importante, e você participando disso, que na época não era PSDB, vocês eram do PMDB, e criaram um partido que se tornou a referência do país, que criou a moeda que até nos dias de hoje, né, equilibrou economicamente o país. Então, esses bastidores, eu tenho muita coisa para você vai me contar, porque o programa do Rubão, o podcast do Rubão vai ser banco de dados para a questão da sua biografia. Olha, eu vou te falar um negócio, eu tenho muita história para te contar. Plano Cruzado, quem fez, quem não fez. Lançamento de Mário Henrique, do Henrique, Fernando Henrique Cardoso, o Covas, uma pessoa fantástica. O Covas, cada reunião que a gente participava com o Covas era uma aula. Então, eu tenho muita coisa para te contar. Você vai contar em outro momento. Mas vai me contar. Olha, eu quero te dizer primeiro o seguinte, te agradecer, lhe receber aqui. Você é uma referência hoje, um jovem, e eu fico feliz que eu vejo essa geração assumindo, e vocês é que têm que tomar conta, porque se vocês não botarem o dedo na ferida e não forem para cima, não muda. Né? Então, são vocês, jovens, que têm que fazer essa revolução. Hoje, a carência de político, de cantor, de escritor, de artista, é grande. Se você olhar assim, você olha para o passado, você tinha um Gilberto Gil, um Caetano, um Belchior, esse pessoal todinho aí, não existe mais as músicas, as letras. Aí você vai para os escritores, você não tem mais uma Raquel de Queiroz, você não tem mais. Você olha assim, você não vê mais nada. Há uma carência. Então, vocês... Aí todo mundo reclama, mas ninguém quer botar a mão na massa. Tem que reclamar e botar a mão na massa. E eu hoje estou aqui, quando o Osíris falou que você estava aqui, eu disse, rapaz, o Rubão está em Massapê, rapaz, que coisa boa. Ele quer fazer uma entrevista. Osíris, pode dizer para o Osíris, o Osíris sabe disso, cadê seu pai? Eu quero conversar com ele. Aí eu digo, rapaz, eu não estou dando entrevista ao Osíris, mas eu vou dar para ele, eu gosto dele, pode mandar. É a primeira vez que eu, depois que saí da doença, tenho um papo com um jornalista do seu gabarito, um jornalista que fala a verdade e que está mostrando à sociedade, ou na política, ou na economia, ou na área social, o que nós podemos fazer para melhorar o Ceará, para melhorar o Brasil, para melhorar essa geração, porque não podemos viver com esse ódio dentro do coração, rapaz. Eu tenho que conversar política com você, achando graça, pô, mas o candidato vai perder, o meu vai ganhar, tal. Eu tenho que conversar futebol com você, como eu morava no Rio,
em 70, que ia para o Maracanã com meus amigos flamenguistas, todo mundo junto, brincando. Está entendendo? Então, eu estou feliz. Peço desculpas se aqui eu, em algum momento, não respondi, mas 4 anos, 3 anos sem dar uma entrevista, né? É muito tempo. Então, eu também peço desculpa aí por alguma coisa, porque estou feliz em estar com você aqui, com esse seu pai. O seu pai foi uma pessoa que participou no projeto das mudanças lá, colaborando. Então, aproveite o Massapê, e se o Ozir não lhe tratar bem, me diga para eu puxar a orelha. Porque ele está aqui comigo, eu puxo a orelha dele. Esse marmanjão aqui, pensa que eu não puxo? Eu puxo. Meu pai puxava. Então, olha, pessoal, mais uma vez agradecer, Luiz. Parabéns, você é história viva aqui do nosso Ceará, e a gente realmente precisa pegar de bons exemplos, de boas histórias, construções, e que nunca subiu a cabeça, por incrível que pareça, né? Tem seus caminhos administrativos, seus caminhos políticos, mas assim, firme e forte, ainda no pensamento de fazer o bem. Para mim é um marco, é uma história para mim, esse momento de hoje. Muito obrigado mesmo, Luiz. Obrigado a você, mais uma vez. Desculpa alguma falha técnica aí do parado. Quero convidá-lo já, deixar convidado, depois das eleições, que você vai conhecer a nossa outra fazenda, lá que é o nosso santuário, em Irauçuba, no Brito, e depois vem a nossa capela lá feita também, como tem aqui, lá a igreja, e depois, que agora é o meu santuário da Xodó, é Guaramiranga. Você vai lá, está a 950 metros de altitude, e vai tomar um vinho comigo, convidado para tomar um vinho. Tá certo? Obrigado, será uma honra. Abraço, felicidade para você, você merece. Olha, eleições 2024 aqui no programa do Rubão.